Boa tarde, meus amigos. Com muita alegria, nossos corações se reúnem na Casa Espírita para conversarmos sobre a doutrina espírita e a certeza da presença dos nossos espíritos guias e da direção espiritual da casa, sustentando a todos nós no objetivo do estudo. Então, que possamos agradecer a oportunidade da palavra que fortalece a mente, da palavra que instrui, da palavra que faz exercitar. E sentir a doutrina espírita trazer paz para todos nós é uma maravilha, não é? Porque encontrar o purgatório na reencarnação, quanto é bom, não é? Há um alívio já sabemos que não vamos para um outro lugar, já estamos no purgatório. Como na leitura disse, os espíritos vêm informar, vêm clarear, vêm trazer explicações necessárias para a mente de cada um de nós. Lembrando a Jesus que todo aquele que encontra-se com a verdade ouve a minha voz. Então Jesus, quando disse isso, promoveu ao homem procurar a verdade, para compreender o que Jesus havia dito. E existe algo tão interessante nas palavras de Jesus que nós às vezes não percebemos, que é o significado de algumas questões que são trazidas no estudo, como o purgatório, o inferno ou céu. E Jesus fala pouquíssimas vezes sobre o inferno, mas não tratando o inferno como sendo um lugar circunscrito no mundo espiritual, mas sendo o inferno uma região que se chamava Geona, e que Jesus fala sobre isso em Mateus, no capítulo 5, no versículo 22, naquela frase tão simples que nós entendemos, que parece ser sem motivo algum, mas ele diz: aquele que chamar ao seu irmão raca, né, será preso e levado à sentença e ao juízo no sinédrio. E aquele que disser ao seu irmão tolo, será lançado ao Geona. Então, ao Geona, o fogo do Geona, era o que se traduzia como também o vale de Elohim, como também se traduzia o Vale dos Queimados, ou a Cidade Baixa, que existia em Jerusalém. Era uma região que há muito tempo, desde Jeremias, colocavam-se as pessoas para fazer os sacrifícios. E quando haviam esses sacrifícios, essas pessoas que eram queimadas, ou essas pessoas que eram imoladas, ou de outra forma do sacrifício, eram lançadas naquele precipício. Então, com o tempo, aquele lugar, ao terminarem os sacrifícios, foi transformado em um lixão, por muitos e muitos séculos depois. E nesse lixão, como é de notar a necessidade de toda a cidade ter um lixão, lançava-se para lá tudo que não servia mais. E para que não houvesse nenhum tipo de infecção ou infectação, colocava-se sempre para queimar. O local estava sempre em ebulição, queimando, pegando fogo, sempre explosões. E é essa ideia que se lembrava das pessoas quando eram sacrificadas, e é essa ideia que se colocavam as pessoas quando não se tinha para colocar um túmulo ou uma tumba, colocavam-se as pessoas nesse local com madeiras próximo ao abismo, e colocavam os pertences dessas pessoas lá e queimavam, porque as pessoas haviam desencarnado, e queimavam os pertences, o corpo da pessoa, e quando aquela estrutura de madeira pegava fogo, caía naquele abismo, naquele lixão. Imaginar as pessoas que entravam em coma, imaginar as pessoas que tinham cometido suicídio, imaginar as pessoas que tinham catalepsia, imaginar as pessoas que não eram detectadas, de certa forma, a sua essência de vida, ou até mesmo a própria família, sem compreender muito bem o que se relatava ali. No entendimento dos espíritos, que ao desencarnarem e se encontravam naquela região mental, porque tudo que nós
verificamos no nosso pensamento é registrado na realidade de vida espiritual. Aquela época, então, qual era a realidade de conhecimento deles? De uma sepultura com flores? De um caixão, como hoje nós temos? A realidade do psiquismo de quem desencarnava era aquele vale. Porque alguns tinham condições, quando tinham possibilidades materiais, de ter a sua unção, era ungido o seu corpo, passando óleo, enfaixado e colocava numa cova. Esse era o máximo. Não é? Quem não tinha condições era o Geona. E quantos que desencarnaram, vivendo a luta de se enxergarem vivos, presos ao próprio corpo e presos àquela situação, acompanhando os outros que também estariam vindo após a eles. Imaginar esses espíritos procurando refletir com os médiuns daquela época, os profetas, a realidade da vida espiritual a que eles viviam. Mas hoje talvez aqueles que desencarnam e ficam próximos ao cemitério, porque se ligam ainda ao próprio corpo, aos seus despojos físicos, vão retratar a sua família, aos médiuns, ou no momento do sono físico, o seu estado de ligação de sofrimento. Quantos séculos se passaram? E Dante vem trazer a ideia, ao se afastar do corpo, em um momento de desdobramento, ele penetra nessas regiões e consegue identificar vários estágios. Em estágios também daqueles homens da igreja que estariam saindo do sentido da sua ilusão de santidade para aquelas regiões espirituais, onde se via aqueles que se purificavam sendo encaminhados para uma outra região, em que ele denomina como purgatório, para aquelas almas que não eram condenadas mais a estarem presas no inferno. E assim, começamos uma trajetória através de várias questões para tentar verificar o sentido da realidade do mundo espiritual entre inferno, purgatório e céu, nas máximas trazidas por Elias, que seria arrebatado ao 7º céu, e tantos outros sendo lançados ao 11º céu. E para nós espíritas, ainda vemos na ideia, talvez de cada um de nós, quando estudamos a doutrina espírita e não nos aprofundamos no estudo, ficamos na superficialidade do estudo e colocamos ainda o umbral como o inferno. Talvez nosso lar como o céu, ou 3º céu, 2º céu, não é? Ou colocar a realidade do purgatório em regiões de expiações. Então, na realidade, nós temos que sentir o que a doutrina espírita vem abrir os nossos olhos para que a gente possa ter firmeza e segurança na transformação íntima. Porque não importa para onde eu vou, o que importa é onde eu estou. O que importa é o que estamos fazendo agora. O que importa é o que estamos construindo agora, o que estamos sentindo agora. Se pudéssemos desencarnar agora falando do bem, seria maravilhoso. Pelo menos eu tentaria ficar um pouquinho mais nesse campo mental de falar do bem. Não é? Importasse se a gente permanecesse o nosso dia trabalhando no bem, desde cedo em alguma atividade, e ao descansar tivéssemos um infarto, ou não aguentássemos por várias situações da falência dos nossos órgãos e desencarnássemos, mas com aquela vibração, com aquela sensação de que cumprimos um dia de alegria, de exercício, no amor à nossa família, aos nossos filhos, na alegria de conviver em harmonia com todos, ou numa tarefa especificamente de exercício desse bem, na casa espírita, na igreja, levando alimento à comunidade, nas ruas, tarefa do bem. E desencarnássemos, aquele seria o nosso campo mental. Agora, quanto tempo iria durar esse período desse nosso campo mental?
E as lembranças? E aquilo que nós temos dentro de nós de várias encarnações? E a lembrança dos familiares, a lembrança dos filhos, a lembrança dos nossos valores materiais, dos apegos, a lembrança das sensações físicas, das paixões, dos desejos. Isso também viria à tona depois de um período. E se essa sensação e esse pensamento, sentimento, fosse mais forte do que aquele meio-dia de trabalho, aquelas 2 horas de dedicação na tarefa do bem, aquele momento que a gente convive na casa espírita, ou a gente vai visitar um familiar e leva o coração amigo, que naquelas vibrações fazemos uma oração, abrimos o evangelho e criamos um momento bom com o nosso familiar. Mas quanto tempo isso vale? Para séculos de lutas do nosso interior. Para processo de reencarnações e reencarnações, fazendo exatamente o que o Cristo disse, nascer de novo para entrar no reino dos céus, purificando o nosso sentimento, purificando as nossas emoções, purificando o nosso ser, elevando o nosso pensamento. Então, na realidade, nós temos que entender que, por um período, podemos estar penetrando no mundo espiritual com essa alegria. Bem provável, reino dos céus. Bem provável ser acolhido. Bem provável ser amparado, se formos um homem de bem. Mas permanecer, meus irmãos, permanecer com a segurança de homem de bem, não é só com esse período, tão pouco. É a alegria da nossa vida, é o viver continuamente, é a continuidade do pensamento e do sentimento. Às vezes nós nos pegamos, todos nós, com essas lutas naturais que passam na vida de cada um de nós. Estamos fazendo um exercício para darmos um passo, ou seja, a permanência com aquele novo sentimento que a gente deseja de ser uma pessoa melhor. E em determinado momento chega uma prova. E aquela prova chega para pensarmos assim, junto com os nossos guias espirituais, como você vai se comportar agora. E é ali que a gente tem que enxergar com alegria o momento de purgarmos, não é? O momento de retirarmos de nós, fazendo todo o esforço para não tomarmos mais as atitudes antigas e darmos uma determinação no nosso sentimento e pensamento em algo melhor, em oferecermos o nosso melhor, em entendermos que ali é o instante do nosso crescimento. E a continuidade, através das provas, é que fará com que a gente tenha vencido aquele instante. Então, no mundo espiritual, pode parecer um espírito que venha nos lembrar de uma paixão antiga, de uma atitude do passado, mas a gente vai ter a segurança de olhar para ele como nosso irmão, como aquele que enfrentou a jornada e ainda está no aprendizado das forças e precisa de provas para avançar, precisa de reencarnar, e que ele, conhecendo as nossas histórias do passado, talvez nos façam lembrar das paixões, mas nós exercitamos na encarnação, purgamos, expiamos, aprendemos a controlar emoções e sentimentos. E quando aqueles espíritos que nos conhecem do passado vierem ter conosco, nós estaremos prontos para levar para eles também a experiência. O carinho, o bem, o amor que desenvolvemos, a proposta da segurança em lidarmos com as várias situações na vida de cada um de nós, exercitamos aqui, com família, nas tarefas da casa espírita, na sociedade, no trabalho, seja onde for, nós exercitamos a todo momento. É nesse exercício que é a estabilização nossa emocional, segurança mental, na realidade de vida espiritual. Não estamos mais sendo atraídos para aquela região mental que antes nós teríamos sido atraídos, se não tivéssemos passado pelas provas, se não tivéssemos exercitados na encarnação. Então, quando acontecer algum problema, quando chegar alguma dificuldade para a nossa vida, pensemos nisso. Eu estou no exercício de elevação espiritual nessa encarnação. Por isso os espíritos vieram lembrar, vieram fazer com que, através das perguntas de Allan Kardec, pudesse retirar do pensamento do espírita esses posicionamentos de céu e inferno, de purgatório. E os próprios espíritos dizem que eles têm que ter
palavras adequadas para poder expressar aquilo que nós mesmos não entendemos. E as perguntas foram feitas a uma época onde as ideias eram traçadas pela igreja sobre céu, inferno e purgatório. Se os espíritos viessem hoje nos instruir, consciência, telescópio Hubble e tudo mais, que o próprio Kardec aborda na nota, dizendo que não pode se ter mais a visão da Terra achatada, e que houvesse a abóboda que cobria a Terra achatada, e que existiam vários firmamentos, né? Firmatum, coelum, que é céu, coelum, firmatum, firmamento, onde as estrelas ficavam presas nesse firmamento. E que as ideias dos homens à época era que o Sol se acendia num ponto, atravessava todo aquele firmamento, se apagava, voltava apagado, né? Porque ele não dava a volta não, voltava apagado e se acendia de novo. Né? E alguns pensavam, como que essa Terra fica presa, sustentada? Alguns pensadores, para vocês entenderem, estudando a Gênese, trata isso muito bem na doutrina espírita, diziam alguns pensadores antigos, gregos, que havia 4 abutres imensos que ficavam sobrevoando e cada um a pata de um grande elefante, não é? Que sustentava toda aquela terra. Agora, quem alimentava o abutre para ficar o tempo todo lá, voando, né? E se ele estava com fome, como que ele não ia comer o elefante? Não é? A ideia dos homens era o que eles podiam pensar, não é? E achavam que as estrelas ficavam presas. E quando chovia, era o firmamento que se rompia e as águas que estavam ao redor do firmamento caíam sobre a terra. E não entendiam o que era evaporação, oxigênio, hidrogênio, formação da molécula da água. Então, maravilhoso pensar no céu, no sentido dos campos elíseos, já foi um avanço, onde espíritos superiores, onde espíritos que faziam bem iriam para lá. Mas não, como dizem aqui os espíritos, vocês podem ver a leitura, que os espíritos dizem assim, não os campos elíseos, onde os homens, os bons espíritos ficam lá, de certa maneira, na luxúria, ou de certa maneira, interagindo entre eles sem fazer nada. Não. Mas se queres ter o momento de pensar sobre o céu, encontre no seu coração, no estado de consciência, regiões espirituais que se encontram em todos os mundos, onde se reúnem espíritos bons na promoção do bem, no exercício do progresso de todos os seus irmãos. Então os espíritos, quando vêm mostrar isso, eles querem retirar aquilo que é o sofrimento do homem, a querer encontrar um céu, apresentando algo sólido e seguro com relação ao progresso do ser, ao progresso do espírito. Então, quando a gente olha a relação do inferno, desde o Geona, que era um lugar em que se colocavam as pessoas e caíam naquele abismo, os desencarnados iam falar com seus familiares, porque desencarnado sempre falou com o encarnado, não é? A doutrina espírita só vem explicar isso, mas sempre os desencarnados falaram com os seus familiares encarnados. Então, quando eles iam falar com seus familiares encarnados, o que eles iam apresentar? Colônia espiritual, nosso lar? Não, eles iam apresentar lá aquela região, e era aquela região que eles iam tratar. Quando Dante se afasta do corpo e observa o panorama do psiquismo dos desencarnados, eram aquelas regiões que eles tinham para oferecer, até onde Dante pôde penetrar. Os campos elíseos, no sentimento de Dante, o céu, ainda regiões de espíritos misturados nas sensações das paixões, dos gozos terrenos, mesclados nessas paixões, aproveitando o nada. O psiquismo do nosso companheiro Dante pode aprofundar. Que região ele pôde penetrar? As mais próximas das nossas paixões, as mais próximas de nós. E ele ainda percebeu que poderia haver lugar para aqueles que estavam se arrependendo. Estavam ali purgando, tentando sair do inferno para serem preparados para o reino dos céus. A visão da doutrina espírita é clarear os nossos pensamentos quando
Kardec afirma com os espíritos. Assim, senão o inferno e o paraíso não existiriam, tais como o homem o representa? Resposta: são apenas figuras. Por toda parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Podem, porém, reunir-se onde quiserem, quando são perfeitos. Então não existe nenhum lugar específico. É uma figura de linguagem porque as pessoas precisam de algo para compreender, e o que foi apresentado até então, né, foi aquilo que os homens puderam enxergar pelas histórias antigas, que os homens puderam perceber pelos desencarnados da época que viam falar com seus familiares da região onde eles estavam sofrendo, porque eram espíritos sofredores, e das possibilidades de alguns espíritos virem alertar os homens de regiões espirituais elevadas, superiores. Mas ele demonstra bem aqui na representação dos espíritos, os espíritos se reúnem da mesma ordem por simpatia, e os bons espíritos, ou os espíritos puros, podem estar se reunindo em qualquer lugar. Mas os espíritos inferiores, os espíritos que carregam as paixões, as lutas, o ódio, a vingança, esses espíritos não conseguem se reunir em qualquer lugar. Eles se reúnem por simpatia em regiões mentais que correspondem à ligação deles. E nessas regiões mentais está a força de atração. Então, nós desencarnamos no Brasil, e se temos uma ligação tão bélica, estamos no Brasil lutando para não permanecer mais nessa ligação bélica das guerras do passado, se nós desencarnamos e relembramos das nossas encarnações de outras existências em outros países, podemos nos encontrar numa região mental correspondente àqueles espíritos daquele país, que carregam aquele campo mental que nós não conseguimos nos distanciarmos dele. E vamos nos encontrar, não dependente se é no campo mental sobre as regiões de Roma ou dos Estados Unidos, não importa. A reação está na força do pensamento, no campo magnético dos nossos pensamentos que nos atraem. Para onde? Para uma região específica? Não, para o conjunto de pensamentos. Agora, se nós reunirmos mais espíritos que estejam pensando naquele conjunto de pensamentos sobre uma região, né, que seja sobre a superfície da Terra, lá eles estarão. Não é? Agora, se aqueles encarnados mudarem daquela região e forem para outro lugar, a força magnética permanece. Aquela região também transpassa. Para os desencarnados, não importa, eles estarão ligados ao campo mental um dos outros. Então a depuração, seja da psicosfera da Terra, dos encarnados, e seja dessa região que envolve a Terra dos desencarnados, está relacionado ao que nós trocamos uns com os outros. Então podemos dizer assim, o chamado inferno está mudando, né? Para os espíritas é o dito umbral, que ninguém quer mais falar umbral, o espírita que estuda, não é? Sabendo que isso é uma região de passagem, é um local de um campo psíquico que nós saímos, transpassamos aquela região por esse chamado umbral que o nobre espírito André Luiz colocou, mas era um portal que ele saía de uma região mental de sofrimento, chamado lá o Vale dos Suicidas, e penetrava numa outra região mental, que era a colônia Nosso Lar. E para adentrar essa colônia, ele percebeu um portal imenso. Existia o chamado umbral, que era o portal, escrito Nosso Lar. E quando ele passa por esse portal, ele diz, atravessei o umbral. O umbral de uma porta, o umbral do portal. Nós atravessamos o umbral o tempo todo, né? Da nossa casa, né? Umbral de algum lugar, de alguma cidade. Seja bem-vindo, aqueles portais grandes, atravessou o umbral. Não é? Umbral quer dizer isso, portal, não é? Onde você transpassa um lugar. Então ele disse, atravessei o umbral,
as regiões que estavam referindo aquele posicionamento mental, né, de pensamentos, referindo-se àquela região sofrida, referindo-se a outra região sofrida, foi separada por esse portal. E nós acabamos fazendo aceitações por falta de esclarecimento. E interessante que há uma pergunta aí que Kardec diz assim, mas os espíritos podem responder as coisas que estão dentro deles e às vezes até confundem o homem. E os espíritos respondem, pode sim, tem espíritos que vão responder aquilo que está no alcance deles. E por falta de conhecimento da realidade deles, por falta ou por ignorância, né, e por falta de conhecimento das ciências, eles podem responder aquilo que estejam dentro do alcance moral deles. Então, o nosso irmão Dante respondeu o que estava na condição dele. E cada um de nós, quando desencarnar, vai responder para os seus familiares aquilo que estiver no alcance de cada um de nós. André Luiz respondeu aquilo que estava no alcance dele para falar sobre uma colônia. Existem regiões espirituais mais elevadas que nosso lar. Regiões espirituais onde os espíritos não têm mais as necessidades de construção de família, onde nosso lar tem. De ser amparados e formar uma ideia, ainda pelas paixões, necessidade de alimentação, necessidade de combinar certas questões em formação de uma família reencarnada. Existem outros mundos ou regiões espirituais onde os espíritos estão direcionados ao bem da humanidade, irradiando o seu pensamento. E hora ou outra eles mergulham numa encarnação para fazer com que haja progresso para a humanidade. Esses espíritos não estão vinculados a uma região espiritual, ou seja, a um campo psíquico de espíritos, como a colônia Nosso Lar, eles estão direcionados a uma outra região mental, onde, não importa, onde está o pensamento do espírito, lá ele estará. Para nós adentrarmos essas regiões, nós precisamos também expurgar, não é? Precisamos do purgatório. E a palavra que os espíritos mais caracterizam de alguma região, eles dizem assim, bem, como os espíritos informam, né? O lugar que não pode se referir, nem que Jesus falou, e ninguém tenha observado de região, para os espíritas, ou para as orientações que os espíritos dão, o purgatório é aqui. É onde nós estamos encarnados. É aqui que nós trabalhamos o nosso interior. É aqui que nós conseguimos eliminar tantas faixas dolorosas de nós, na encarnação. Porque saímos de alguma região espiritual, planejamos o nosso processo de elevação e evolução, mergulhamos no corpo na reencarnação e temos que passar por toda uma trajetória de elevação que faz parte da história de cada um de nós, da necessidade de cada um de nós. E nessa trajetória, para que possamos alçar, né, caminhos melhores na realidade de vida de espíritos, liberto do corpo, não querendo mais estar em certas regiões, especificamente na vida espiritual, passando para regiões de esclarecimentos. Então nós precisamos o quê? Fazer o esforço de conquistar na nova existência, que já é essa nossa agora, conquistarmos nessa existência o equilíbrio necessário de pensamento, sentimento e emoções para vivenciarmos aquelas regiões que nos foram apresentadas. E estamos agora aí, ó, na encarnação, né? Trabalhando nesse purgatório da encarnação, eliminando de nós vários sentimentos e emoções necessários para o nosso progresso, ao eliminá-los, construir em nós algo melhor. Jesus demonstra isso no falar no nascer de novo, no reencarnar. Não entrará no reino dos céus aquele que não reencarnar, ou seja, aquele que não nascer de novo. O momento que faz de reflexões sobre isso é a necessidade de encontrarmos dentro da reencarnação a visão de pedir o perdão, a visão de reconciliar com o próximo. Porque Jesus disse, antes de colocar a sua oferenda ao altar, deixe sua oferenda no altar, volte, reconcilie com o seu irmão, com o próximo, peça perdão enquanto está a caminho. Depois volte e faça a sua oferenda ao altar. Porque a maior oferenda a Deus
não é o que se apresenta e coloca no altar. É o amor, é o perdão às ofensas. E se não fizermos isso, ele diz, haverá prantos e ranger de dentes. Então é essa realidade que a gente tem que aprender e sentir como verdade, né, no trabalho íntimo. Ninguém pode fazer pelo outro. Ninguém aqui pode fazer pelo outro aquilo que compete a cada um de nós. Então, quando nós carregamos rancor, mágoa, tristeza, ódio, insegurança, somos nós os sofridos, maledicência, somos nós os sofridos. E vamos lidar com situações que vão gerar provas para fazermos a mudança necessária. Alguns poderão dizer, não é tolo, como diz lá. Será que uma pessoa que quer calar-se diante da ofensa de alguém, quer calar-se? Ele está se exercitando para calar. Então Jesus disse, aquele que dizer tolo ao seu irmão, será lançado aonde? No Geona. Que é lá o sentimento que traziam os antigos do inferno. Ou seja, a pessoa já está julgando, culpando o outro, porque o outro quis calar-se. Mas aquele que é tão furioso, tão irritado, quando vê o outro se calar, fica mais furioso ainda. Já repararam isso? Acontece com vocês? Não acontece um pouquinho? Por que você ficou calado? Você tinha que ter dito isso, tinha que ter lá lutado por seus direitos. Nossa, mãe, não, mas eu não estou querendo mais. Mas ele te tirou isso. Não, mas eu não quero mais saber das coisas espirituais, quero saber das coisas materiais, quero saber da minha paz, das coisas espirituais. Que é isso? Você está num mundo de encarnado, esse negócio de ser espírita não pode dar certo, não pode ser assim. Não é? Você está querendo trabalhar um monte de coisa dentro do seu coração, às vezes está querendo devolver para o outro aquilo que a gente tirou na outra encarnação, né? Porque o outro está ali tramando contra a gente e sem a gente fazer nada, ele está tirando das coisas materiais da gente. E se a gente consegue pacificar, entender o processo da expiação, expurgar o nosso interior e tentar resolver com paz, com o outro, dizendo para o outro que está sendo lesado, não é? E que ele possa nos devolver aquilo que ele está nos tirando, ou seja, ou eu estou te devolvendo, não é? E se a gente disser assim, não tem problema, na outra encarnação você me paga. Aí o outro diz assim, negativo, você que já está me pagando, né? Aí nós já estamos devolvendo a ele. Até onde isso vai parar? Vai parar quando a gente expurgar. Vai parar quando a gente não se preocupar mais com isso. Entender que existem leis. Leis dos homens, que nós devemos buscar a lei dos homens, porque as leis dos homens estão aí para nos defender. E quando as leis dos homens não conseguem resolver aquilo que nós estamos buscando com segurança em nossos direitos, deixa. A lei de Deus resolve. A reencarnação resolve. A expurgação resolve. A reunião desses espíritos se resolvem. Pai, filhos, irmãos, avós, primos, marido, mulher. Nós somos espíritos retornando em objetivos íntimos, em objetivos de pequenos grupos, em objetivos de grandes grupos. Por que nós estamos aqui, em Cabo Frio? Qual a postura de cada um, postura mental de cada um de nós? Na sua encarnação, na sua estrutura de pequeno grupo familiar. Qual é a postura de cada um de nós com esses espíritos e a postura de cada um de nós com a nossa cidade? O que estamos fazendo para expurgar esses sentimentos tão dolorosos em nós, no convívio familiar, em amarmos, perdoarmos, sabermos que somos espíritos em evolução, juntos progredindo no objetivo de elevação? E o que nós, enquanto família e espíritos, estamos fazendo para levar e reerguer tantos que estão caídos, porque os nossos corações, já arrependidos, querem fazer algo melhor? O que nós estamos fazendo para mudar o panorama psíquico daqueles que nós estamos convivendo na região a qual retornamos? Quem somos nós do passado que já viemos aqui? E quando nós desencarnarmos? O que vão lembrar de nós? O que nós teremos deixado no coração do outro? O que nós teremos deixado no coração da comunidade que nos cobra? O que nós teremos deixado como educadores, como profissionais de saúde, como homens da justiça? O que nós teremos deixado como cidadãos no lugar onde nós já encarnamos? O que teremos deixado? O que nós teremos tirado de nós, expurgado de nós, para realmente retornar para a pátria espiritual, dizendo, aproveitei a minha encarnação. Estou feliz pelo que passei. Pelas lutas, pelas provas, pelas perseguições, estou em paz com a minha consciência.
Como nós vamos poder retornar para a pátria espiritual e dizer isso com alegria, com paz interior, sendo abraçado pelos nossos guias, por bons espíritos, que compartilharam com cada um de nós nesse progresso? Agora, se a gente não consegue isso, se a gente efetivamente, como espíritos encarnados, como espíritas, entendendo a doutrina espírita, não consegue isso, não estamos entendendo essas perguntas de 2012 a 2017. Oxe, de 1012 a 1017, não estamos compreendendo, não é? Porque elas fazem a gente vibrar no sentido para onde nós vamos, entre céu, inferno e purgatório. No sentido da nossa consciência, do que vai acontecer conosco. Então, se nós olharmos o que estamos fazendo agora, é o mais importante, meus irmãos. Porque é isso que vai ter a referência. O que nós estamos aproveitando agora, quem eu estou perdoando, quem eu estou amando, quem eu estou me reconciliando, com quem eu estou aprendendo a lidar melhor, como eu estou aproveitando a minha encarnação nos vários setores a qual me apresento, como eu estou aproveitando a casa espírita como um mecanismo de progresso, como eu estou entendendo a minha parcela na casa espírita como um cooperador, como um homem da sociedade, numa instituição que promove o bem, que me instrui, como eu estou aproveitando essas informações no meu aperfeiçoamento, né? Nessa expurgação, nessa transformação íntima, como eu estou mais pacífico, como eu estou menos intolerante, como eu estou menos orgulhoso, como eu estou mais humilde, ou a tentativa de ser humilde, né? Como eu estou mais corajoso, mais coerente, como eu estou mais tolerante ou menos irritado, a gente tem que avaliar, porque é esse estado de pensamento que faz com que a gente tenha a paz necessária. E para entender a necessidade da integração da casa espírita com todos nós, não vamos perder o nosso Fórum Jovem, né? Estão aqui espíritos encarnados, os nossos jovens que vieram de Bento Ribeiro, espíritos devedores, não é? Como todos nós, não é? Que já estão aproveitando a reencarnação desde pequenininho. E quando evangelizados lá, na evangelização, mostrando a eles o objetivo de fazer alguma coisa. Esses meninos aprenderam tanto, que eles estão suando tanto a camisa, que tem um lema de André Luiz, que diz assim, ó, suai agora para não chorar depois, né? Eles estão suando bastante, né? Para não ter que chorar depois que desencarnar, né? Carregando a alegria de levar para nós adultos o conhecimento da integração do jovem na casa espírita. A importância da criança, a importância da evangelização desde o bebê, para entender que ali é um espírito em evolução e que aquele espírito precisa de compreender as suas necessidades. E o evangelizador e o pai, a mãe, são as esperanças que muitas vezes o espírito pede para reencarnar e encontrar uma família que possa lhe orientar. São os nossos filhos e netos. Tenhamos certeza disso. E nós somos responsáveis por eles, por pelo menos orientá-los, mostrar o caminho do bem, ajudar as mães, não é? Ajudar aos pais, para que os pais compreendam o valor da maternidade e da paternidade na orientação desses espíritos. Imaginar cada um de nós, se tivéssemos tido a oportunidade de ter sido evangelizado desde o berço, né? Numa família espírita que nos orientasse todas as coisas, talvez para muitos de nós, muitas dores teriam sido menores. O entendimento teria sido melhor da relação de vida espiritual. Talvez o entendimento seria melhor da força íntima que temos que fazer para o nosso restabelecimento no progresso do espírito, na encarnação. Compreensão das ligações que existem para a formação de uma família. Reestruturar essa ligação no objetivo de ajudar um ao outro, não de querer um competir com o outro. E o sentido de dar continuidade quando chegam os nossos filhos. Imaginar, passar isso para os nossos filhos. E como disse a Lucy, o nosso Brasil depende disso. Qual a função de cada um de nós como pai, como mãe? Qual a função de cada um de nós como avô, como vó?
para levarmos aos nossos netos, filhos, e os filhos levarem aos seus filhos a importância da orientação, da integração do espírito em várias fases da sua encarnação, principalmente na juventude, na casa espírita. Então nós vamos ouvir os jovens falarem sobre isso. Como que eles vivenciaram e o que eles estudaram durante o ano para passar para cada um de nós. E também os pais são convidados para participarem, porque os pais, quando estiverem aqui amanhã, também estará sendo passado para eles, na visão dos jovens, e também haverá um outro estudo no segundo momento, após o intervalo, onde receberão orientações numa estrutura de trabalho sobre a evangelização, a troca que a criança vai fazer, com que seu filho vai fazer, e que o pai vai fazer no entendimento da relação deles dois dentro de casa, da relação deles dois na família, da relação deles dois na cooperação, na casa espírita, na sociedade. E há muito o que fazer. E às vezes a gente não pensa assim. Depois, nossos filhos desencarnam, ou nossos pais desencarnam, e estão em regiões lá que antigamente chamava de inferno, né? Que nós já entendemos que não existe, uma região mental, de acordo com a condição deles, e estarão vindo nos amparar se eles tiveram condições para isso, trabalhar o sentimento de progresso deles, ou estarão junto de nós atormentados, porque não tiveram o entendimento sobre a realidade da vida espiritual. Então, será que as crianças não estão ajudando os pais? Ouvi um dia desse uma mãe falar assim: nossa, o meu filho está aprendendo mais do que eu. Ele, 6 aninhos, garotinho. Meu filho está aprendendo mais do que eu. Eu cheguei em casa, estava falando lá sobre questão de reencarnação, sobre tudo isso, e dizendo sobre o processo da reencarnação, assim: mãe, eu escolhi reencarnar com você. Eu escolhi reencarnar com você para te ajudar, porque você não entende nada. Que gracinha, né? Ele não precisava dizer tudo isso, né? Mas já é com 6 aninhos, ainda não chegou nos 7, né? Com 6 aninhos, relembrando o pedido dele, talvez de uma forma ainda infantil, mas a sensação do Espírito era de dizer assim: olha, eu estou aqui para cooperar com você. Não é? E essa criança é que trouxe a mãe para a casa espírita. Por conta das lutas dessa criança, dos conflitos de saúde, das perturbações, porque o espírito vivenciava várias situações que eram conturbações do lar. Eram conturbações do lar que afetavam a saúde da criança. Então, a mãe só achou assim: a última solução é a casa espírita. E chega a criança. A criança é cuidada, é orientada, é tratada, é orientado a mãe e o pai na importância de fazer o culto do lar, das preces, entendendo o que é fluido, entendendo o que é o pensamento que age no ambiente, e que a criança estava recebendo esse impacto e o sistema imunológico dela não estava conseguindo reagir, e todas aquelas desordens da saúde. A mãe então consegue fazer isso, a criança melhora, a criança toma os passos de cura, a mãe também toma os passos, o marido vem e estão avançando, participando com alegria. E depois de algum tempinho, né, de evangelização, o Espírito vai e revela, né? Você não sabe nada. O tempo que a mãe não teve de orientações, o filho já está orientando. E assim acontece. Muito mais do que a gente imagina. É o processo de amor, de amizade, de comportamento entre os espíritos na mesma encarnação. Imaginar o quanto isso estará sendo bom no convívio de amanhã, de nós estarmos aqui. Mesmo que nós não tenhamos mais os nossos netos junto de nós, eles estejam em outra cidade, não importa. Viremos para cá compreender como lidar com eles, das exigências desses espíritos que chegam já todo tecnológico e chegam assim: vó, vem cá, a senhora não sabe como é que faz. E mexe lá no celular, no tablet e tal. Já estão se programando com uma ideia muito segura, não é? E a gente está aprendendo essa mudança toda. E eles estão dando informações, estão buscando com firmeza que possa haver mudança, que possa haver algo melhor para eles.
Tenhamos certeza disso, meus irmãos. Se nós conseguirmos isso, vamos orientar aos nossos filhos e netos para que eles possam ser os homens da sociedade aqui no futuro, bem próximo. E o dia que a gente reencarnar, a gente diz assim, eu posso ser filho do meu netinho, não é? Posso retornar logo? O nosso netinho, que está com 6 anos, a gente desencarna com 60, 70, e o nosso netinho demora 40 anos lá para casar, vai casar lá com 46, né? A gente já ficou 40 anos lá no mundo espiritual, já deu tempo para a gente pensar em muita coisa, né? E dizer assim, posso voltar logo? Não posso perder a chance da ligação com o meu neto. E retorna logo na encarnação, para expurgar, para se ajustar, porque a gente não quer ficar nas regiões de sofrimento interior. Então vamos trabalhar agora. Vamos sentir isso em nós agora. Vamos perceber o que a doutrina espírita tem a nos auxiliar, a nos motivar, não é? A realidade da encarnação e sabermos, olha, aqui na frente, não é? Bem aqui na frente de cada um de nós está o reino dos céus. Não é? E à medida que a gente enxerga o outro, a gente encontra o reino dos céus dentro de cada um de nós. Porque somente amando o próximo que a gente sabe amar a nós mesmos. Somente olhando a dor do próximo, consegue enxergar a nossa dor. Porque às vezes nós somos tão orgulhosos que não aceitamos que precisamos de ajuda ou que estamos sofrendo. Então vamos olhar para o nosso interior e enxergar assim, eu posso sair dessa dor sabendo que o outro sofre tanto quanto eu, e levar o socorro ao meu irmão é a certeza do socorro ao meu coração. Que Jesus nos abençoe sempre.